Bem-vindos, senhores, a mais um programa Prova Final. Esse programa que é resultado de uma parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça. Meu nome é Gustavo Junqueira, sou professor de Direito Penal e tenho o prazer de estar aqui hoje para falar de progressão e regressão de regime de cumprimento de pena. O programa é composto por 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, teria a oportunidade de tratar de progressão e regressão de regime de cumprimento de pena, desde uma visão mais panorâmica, uma aproximação ao tema, suas justificativas, sua previsão legal, chegando mesmo à operação e às súmulas que tratam do assunto, sempre muito controverso. No segundo bloco, Pergunte ao Professor, terei a oportunidade de tratar de 5 questões, responder 5 questões que nos foram enviadas por colegas com dúvidas sobre o tema, que sugerem os temas que devem ser tratados aqui no programa e também nos enviam perguntas sobre um ou outro assunto. Sobre progressão e regressão, nós as responderemos hoje. No terceiro bloco, o X da questão, terei a oportunidade de responder e justificar a resposta, claro, em 2 questões sobre progressão e regressão que já caíram em provas, exames e concursos. Com isso, nós conseguimos observar, primeiro, um pouco de técnica de resposta mesmo, não é? Ou técnica de solução de teste, são 2 perguntas em forma de teste, e também como o tema costuma ser abordado em provas e concursos. Sobre a progressão, será que é mesmo um reflexo de impunidade da legislação brasileira? Será que para a progressão o que importa mais é o tempo de pena cumprida ou o comportamento do condenado? Essas e outras respostas daqui a pouco, já no tema do dia, nosso primeiro bloco. Aguardo os senhores. Sobre progressão e regressão de regime de cumprimento de pena. Esse é o assunto do nosso primeiro bloco, o tema do dia. Por que tratar de progressão e regressão de regime de cumprimento de pena? Ora, quando se fala em imposição de pena no Brasil, desde logo se discute, não é? A pena será totalmente cumprida na forma como constou a sentença, o sujeito vai receber benefício, como é esse benefício? Bom, são perguntas do dia a dia, são perguntas que estão a todo tempo na imprensa, são perguntas que também não são feitas a todo tempo em sala de aula. Então, o assunto progressão e regressão, sempre candente, quer pelos seus reflexos no dia a dia da operação penal, como se comenta o tema na imprensa, como ele incide em provas e concursos, vale um estudo, não é? Uma perspectiva especial. Por isso, a escolha como nosso tema do dia. Bom, primeira premissa, que o sistema de cumprimento de penas no Brasil é progressivo. Repito, o sistema de cumprimento de penas no Brasil é progressivo. E o que significa isso? Significa que é do sistema de penas brasileiro, ou seja, está no nosso ordenamento a ideia de que o sujeito inicia o cumprimento da pena em um regime mais grave e ele deve, aos poucos, gradativamente, progredir, ou seja, deve ser diminuída a interferência do Estado na sua liberdade. Aos poucos, deve ser devolvida a liberdade do condenado, gradativamente. Então, o nosso sistema é progressivo, como aliás na maioria dos países da Europa Ocidental. Não é? A ideia de se progredir de regime de cumprimento de pena é praticamente pacífica nos países da Europa Ocidental, da América Latina. Não é? Por quê? Porque o que se busca é estimular o sujeito
ao bom comportamento. O que se busca é que, ao final do cumprimento da pena, o sujeito esteja totalmente preparado para conviver em sociedade. Ora, se não importa o bom ou o mau comportamento, o sujeito vai cumprir a pena nos mesmos moldes, é até esperado que ele não tenha bom comportamento. Ora, o sujeito é orientado, acorde a tal hora, faça tal tarefa, respeite os servidores e demais condenados. Ah, tá bem, se eu fizer isso, o que eu ganho? Não ganha nada, dá na mesma, você vai cumprir a mesma pena. Ele não vai cumprir. A ideia é fomentá-lo a respeitar determinadas orientações, comandos normativos, e aos poucos ele se condiciona que, respeitando tais orientações, tais comandos normativos, ele receberá benefícios. A ideia e a crítica ideológica existe, é verdade, mas a ideia é que o sujeito se acostume que, ao cumprir as normas, ele é bem tratado e, ao descumpri-las, maltratado. A ideia de bonus and marks. Imagina-se que a vida em sociedade seja assim. Na medida em que nós cumprimos aquilo que a sociedade espera na nossa conduta, do nosso dia a dia, nós somos bem tratados e vice-versa. A ideia é reproduzir, com muito mais ênfase, é claro, com um acento muito maior, mas reproduzir esse controle social dentro do estabelecimento penitenciário. Da mesma forma, não tem muito sentido enclausurar o sujeito por anos e de repente abre a porta, empurra e fala, olha, volte para a vida em sociedade, vá lá, não é? O sujeito está destreinado, ele ficou 5, 6 anos dentro de uma cela, de repente abre a porta e fala, vai, não é? Então, a ideia da progressão, além do estímulo ao bom comportamento, também se inspira numa readaptação gradativa do sujeito ao convívio em sociedade. Ele inicia o cumprimento da pena com uma privação maior, um distanciamento maior da vida em comunidade, e aos poucos ele se aproxima. Quando retorna à sociedade, ele já estava treinado. Por quê? Porque no final da pena, a ideia é que o regime de cumprimento de pena seja realmente mais próximo do que é realmente a vida em sociedade. Certo? Essas seriam então as justificativas para a escolha do sistema progressivo pelo ordenamento jurídico brasileiro. Ah, mas isso gera impunidade, não é? O brado da imprensa de quase todos os dias. Calma lá, calma lá. Por que impunidade? Ah, porque o sujeito é condenado a 4 meses de prisão e vai cumprir 1, 2 só preso, depois ele vai... Calma lá de novo. O sujeito é cumprido a 4 anos de privação de liberdade, num exemplo, 4 anos de privação de liberdade nos termos da lei brasileira. E a lei brasileira já prevê o sistema progressivo. Então, quando alguém é condenado a 4 anos de privação de liberdade, é 4 anos de privação de liberdade no sistema progressivo. Não é que ele é condenado a apenas X e depois vem o juiz e vai dando benefícios e abrandando. Não. Ele é condenado a apenas X com direito à progressão, com direito a, né, e todos os demais benefícios, chamados benefícios, na verdade são medidas de reintegração social, previstos na lei de execução penal. Tá bem? Então não há uma impunidade, pelo menos não há um abrandamento da pena prevista na lei, porque a pena prevista na lei permite progressão e regressão. Tá bem? O que se pode imaginar, então, é que as penas no Brasil, você pode criticar a forma, a escolha do sistema progressivo, mas dizer que a lei fala de uma pena 10 e que depois o juiz vem ou não é, um outro operador vem e cavoca e de alguma forma fragiliza essa previsão legal, isso não tem sentido. Não é? O ordenamento prevê uma pena 10, uma pena 10, 5, uma pena X, mas ele prevê essa pena 10 já com os benefícios previstos, as medidas de reintegração social previstas na lei de execução penal. Certo? Bom, progressão. O que é progressão de regime de cumprimento de pena?